Você entrou nesse vídeo para saber qual é o maior risco do Brasil nos últimos 10 anos e que tenderá a ser o próximo nos próximos 10 anos? Confere aí. Antes de mais nada, já peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, dizer se você concorda depois desse vídeo ou não, se você discorda. Mas vamos lá. Eu sou Héctor Sanches, economista-chefe aqui da Ativa Investimentos, e de maneira bem sintética, e eu vou explicar por quê, o ipsis literis dessa resposta sintética é o risco que o Brasil tem de maneira sistemática e continuará tendo. É o fiscal. Mas o fiscal fica uma coisa assim, fiscal, o que é fiscal da Receita? É o boleteiro? É o cara que dá multa? O que é fiscal, gente? No final das contas, o fiscal são as finanças públicas. É uma palavra que acaba sintetizando a saúde financeira do país. O risco fiscal é o risco que o Brasil tem de honrar os seus compromissos. É o risco que o Brasil tem na captação de dívida. Como é que ele vai se financiar? Como o Estado vai se financiar? Então, o Brasil ele viveu nos últimos 10 anos um risco gigantesco fiscal. Tivemos uma matriz de desenvolvimento econômico que se tornou insustentável. Nós tivemos a recessão em 2015 e 2016 produto disso. Então foi um risco que acabou se concretizando e isso volta à tona para os próximos 10 anos. Edri, você está falando de Bolsonaro, de PT, de Orestes Quercia, Paulo Maluf? Não estou falando de político. Eu estou falando da saúde financeira do país. Infelizmente, os últimos 10 anos e os próximos 10, eles tenderão a ser financiados através de crédito, através de expansão de dívida. Nós ainda não estamos numa perspectiva na qual a nossa dívida está constante e nós conseguimos gerar um ganho de crescimento através da produtividade. Não, nós estamos emitindo dívida, nós estamos expandindo a dívida, o endividamento das famílias não para de crescer, o endividamento das empresas segue elevado e o endividamento brasileiro, e é esse o principal risco, ele é muito grande. Para se ter uma ideia, a gente tem uma métrica, nós economistas temos uma métrica que é a DBGG, é a dívida bruta do governo geral em percentual do PIB. Significa quanto da riqueza que é gerada no ano já está comprometida com dívida. O Brasil, que já esteve em 30%, inclusive no governo do PT, saneou para 30%, viu essa dívida explodir no governo do PT também. Então, repare, não é pró ou contra o PT, ou pró ou contra o Bolsonaro, não tem nada disso. Viu essa dívida se expandir para alguma coisa ao redor de 50% a 60%. No governo Bolsonaro, essa dívida explodiu. Diga-se de passagem, uma parte relevante disso é por conta da pandemia e a perspectiva é que ela vá continuar se expandindo tranquilamente, chegando a tocar 90% do PIB, ou seja, 90% da riqueza que o Brasil gera. Se o Brasil gerasse R$100 de riqueza, R$90 estariam comprometidos com a dívida, Então, é basicamente isso que eu estou falando para vocês e esse é o principal risco. Mas, Héctor, qual que é o problema disso? O problema disso é, principalmente, na captação de recursos. Por quê? Porque, por exemplo, eu preciso captar dinheiro. Eu sou uma pessoa que tem um nível de endividamento elevado. Quanto mais eu tenho de endividamento, menor é a chance de eu pagar. Quer dizer que o Brasil vai decretar calote? Não, não quer dizer. Por que o Japão tem 250% do PIB de endividamento e não tem a mesma precificação de risco do Brasil? Dois são os principais motivos. Primeiro, que eles têm taxa de juros zero, E a segunda é o histórico de bom pagador. Então, é uma organização econômica completamente distinta e a capacidade de pagamento deles também é muito maior do que a nossa. Mas, no final das contas, o problema de se ter um nível, uma dinâmica crescente da dívida, primeiro é que você não vai conseguir honrar seus compromissos num futuro
tendencial. E segundo, você acaba sendo precificado por isso, através do câmbio que se reflete no IPCA, através dos investimentos que se refletem no PIB. Então assim, repare, a gente vira um país pior. Como é que a gente muda essa dinâmica? Como é que a gente quebra essa dinâmica ascendente, essa trajetória crescente do endividamento? Através de um pacote fiscal. Nós tínhamos o teto, né? Então através de um plano de contenção das finanças, um plano de saneamento das finanças, o famoso remédio das finanças públicas. Nós tínhamos o teto de gastos, com lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, e esse ano de 2023 será proposto um novo arcabouço, né? O arcabouço é o remédio para as finanças, para romper essa dinâmica crescente. E isso vai ser muito relevante, isso vai determinar como é que vai se dar o comportamento do país e dos ativos que refletem a dinâmica do país ao longo deste ano e dos próximos. Então, PIB, câmbio, inflação, tudo que a gente conversa sempre aqui ao longo dos nossos vídeos terão uma forte influência desse arcabouço, desse remédio fiscal para o Brasil. Vamos ficar de olho nisso, porque muito provavelmente esse vai ser o nosso principal risco de 2023 até 2033, como já foi desde 2013 até 2023. Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês, se inscreve, curte, compartilha e manda um abraço para Bia também. Faz tempo que não a vejo. Forte abraço, Bia. Tchau, tchau.